Boa noite a todos. Vamos dar início à 11ª audiência pública da Câmara Municipal de Caxambu. Para isso, eu peço ao vereador Vinícius Emetério que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Como todos sabem, o objetivo desta audiência pública é a apresentação de propostas para a Lei Orçamentária Anual do ano de 2019. Eu gostaria de convidar o nosso vice-prefeito para ocupar um lugar aqui na bancada, ao lado da vereadora Gica e do prefeito. Eu peço ao vereador Francisco Souza Martins que faça a leitura da mensagem número 91/2018, que originou o projeto de lei número 104/2018, que estima a receita para despesas do município de Caxambu para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta igreja, à Câmara, o anexo projeto de lei municipal que estima a receita para a despesa do município de Caxambu para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências, em cumprimento às determinações da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, da Lei Federal número 4.320 de 64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. O orçamento anual é o instrumento de planejamento público por meio do qual são previstas as receitas e fixadas as despesas em conformidade com as regras previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Nesses termos, para a elaboração da proposta orçamentária de 2019, foram observados os ditames constitucionais e legais aplicáveis à matéria em consonância com as linhas de programas e ações estabelecidos pelo Plano Plurianual, Lei nº 2.422/2017 e na LDO, Lei nº 2.507/2018. O orçamento foi estimado em R$ 75.375.600, com base na estimativa do crescimento do PIB relativo ao orçamento de 2018, incluindo a previsão de operações de crédito no valor de R$ 1 milhão e nas transferências advindas de emendas parlamentares de R$ 6.790.500 que o Executivo espera obter. O projeto segue acompanhado pelos quadros de classificação e discriminação das receitas e despesas nos termos das normas da contabilidade pública, nos quais se poderá verificar a expectativa de arrecadação em cada categoria de receita e a programação detalhada dos gastos por secretarias, programas, atividades e categorias de despesa. Além da programação, a proposta também contempla em seu texto autorização para abertura de créditos suplementares pelo Poder Executivo durante o exercício 2019. Estamos propondo a fixação do percentual de 20% da despesa total como limite para abertura de créditos mediante anulação parcial ou total de outras dotações. Esclarecemos que este percentual é o que consideramos razoável para a cobertura dos imprevistos que invariavelmente acontecem durante a execução orçamentária. A fixação do percentual de 20%, contemplado no artigo 2º do projeto de lei, está em conformidade com o artigo 41 da Lei Municipal nº 2.507/2018 e com o artigo 7º e com o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Assim, contamos com o bom senso e a cooperação dos senhores vereadores, posto que a rapidez nessas suplementações, através de decreto do Executivo, é essencial para o bom funcionamento da administração municipal. Com esses esclarecimentos e certos que os senhores saberão reconhecer a necessidade de aprovação, subscrevo-me renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, 28 de agosto de 2018, Diogo Curauedin, prefeito municipal. Pois bem, como todos puderam perceber,
resumindo essa mensagem, como já foi dito, esse projeto de lei estima a receita para as despesas do município de Caxambu para o exercício financeiro de 2019. Essa audiência pública está sendo realizada para dar oportunidade às entidades que quiserem se manifestar, bem como aos munícipes que queiram fazer alguma observação e acrescentar alguma coisa nesta lei orçamentária. Nós só temos uma pessoa inscrita para usar a tribuna. Eu vou chamá-la, depois eu darei oportunidade para o prefeito e para o vice-prefeito, se quiser usar a palavra, bem como para a secretária de saúde, que eu não sei se estará presente. Não? Ok. Então eu convido para ocupar a tribuna a senhora Maria Cristina Malete Porto. Ela fala pela Associação Multidisciplinar de Arte e Cultura, AMAC. Boa noite a todos. Boa noite, senhor prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores, todos os senhores. Bom, o secretário de Turismo e Cultura. Há muito pouco tempo eu estive aqui para fazer a apresentação da AMAC, associação que foi fundada em 30 de maio desse ano. E pouco tempo depois estou aqui de novo, que me mostra que tem muito trabalho por fazer. E eu venho hoje em nome da AMAC, devido à pauta do dia, solicitar que seja considerado no orçamento de 2019 uma verba destinada à FLAX, que haverá de ser a segunda edição da Feira Literária, que nós estamos realizando na próxima semana, do dia 8 ao dia 11. Estão todos convidados. E foi uma primeira experiência conseguir realizar esse evento. E ele só foi possível graças a todo o apoio que nós recebemos, né, da Prefeitura e de vereadores, da Câmara também, um apoio institucional, um apoio efetivo e o acolhimento que nós tivemos na cidade para poder viabilizar esse evento. E em maio de 2019, a AMAC terá completado um ano de vida, né? E no final desse ano já teremos o resultado da feira. Pretendemos, depois do evento, no máximo início do ano, fazer uma reunião com todos os participantes, patrocinadores e prefeitura, enfim, todos os que colaboraram para a gente poder fazer uma avaliação e poder melhorar para uma segunda edição. Mas, diante do que vai ser discutido hoje, eu vim com esse objetivo, a minha fala é muito rápida, de lembrá-los e pedir que considerem uma segunda edição da FLAX em 2019, no orçamento, dentro daquilo que for viável, considerando o todo. Nos colocamos à disposição para o que for necessário, e é isso, simplesmente. Eu quero aproveitar também para dizer que nós fizemos aqui um projetinho que se chama Vale Livros. Esse Vale Livros, ele tem um valor de R$5. Nós estamos disponibilizando, nós estamos vendendo a R$7. A intenção é que ele seja um ingresso para a feira, que as pessoas que receberem já possam ir para a feira com essa moeda de troca, com os livros. Nós tínhamos pensado nas escolas municipais e para as crianças e tudo mais, não foi viável. O vale é de R$5, R$2 seria de colaboração para o evento, para ajudar, né, no evento. Então, se alguém tiver interesse, aproveito para dizer, porque o Rodney tem ali, e nós estamos aproveitando aqui também para oferecer, caso alguém tenha disponibilidade e interesse de ajudar, para que as pessoas possam receber esse Vale Livros e comparecer à feira já com uma
moeda de troca. Isso poderia ajudar muitas crianças. Então, é isso. Eu agradeço ao presidente e agradeço mais uma vez a todos, ao prefeito, ao vice-prefeito e todos. Muito obrigada. E que a gente feche esse orçamento com muito sucesso para o ano que vem e que seja um ano muito próspero para todos, para a cidade de Caxambu. Tá bom? Muito obrigada. Senhora Maria Cristina, eu tive a oportunidade de conversar com Vossa Senhoria algumas vezes, Sim. inclusive no gabinete. Quero informar a senhora que eu estou protocolando um projeto de lei para considerar a Associação Multidisciplinar de Arte e Cultura como de utilidade pública a nível municipal. Só com esse título é que é possível a prefeitura posteriormente destinar alguma subvenção para a associação. Uhum. Nós temos uma lei que prevê esse título apenas para entidades que tenham mais de um ano de existência. Sim. Mas já houve algumas exceções, como foi o tipo da APAC. A CAPES. A CAPES, aliás, eu sempre confundo. Como foi o caso da CAPES, que nós concedemos o título com 6 meses de existência. Então, eu vou ver com o nosso assessor jurídico se há essa possibilidade, mas, de qualquer forma, eu já estarei protocolando o pedido de título de utilidade pública e já estarei consignando no orçamento uma subvenção para a associação. Nós agradecemos muito, é de enorme valia. Enorme valia. Eu agradeço a participação da senhora e espero vê-la aqui outras vezes. Se Deus quiser. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu vou passar então a palavra ao nosso prefeito, ao nosso vice-prefeito. O senhor tem aí o tempo que achar necessário. O senhor é que pode esclarecer muitas dúvidas e dar algumas sugestões aí para as pessoas que estão aqui. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, ouvintes que nos acompanham, o Executivo faz questão de trazer agora, em audiência pública, né, o orçamento do município para 2019. Eu quero, de antemão, agradecer a colaboração de todo o secretariado da Prefeitura, que se envolveu na elaboração desse orçamento, porque é um aprendizado constante que a gente faz todos os dias na Prefeitura. Elaborar uma peça orçamentária com previsão de receita não é fácil. Ela demanda análise de série histórica, quais são as previsões de gastos ou quais são as possibilidades que a gente tem para o próximo ano, né? Somos sabedores das dificuldades financeiras que todos os municípios passam, que o Estado passa, que o Brasil passa, e para a gente elaborar uma peça orçamentária desse tipo, para o ano inteiro, não é fácil. A gente precisa da colaboração de cada um, da Prefeitura, né? A gente busca dados históricos, a gente busca previsões de dotações. Muitas das vezes a gente não consegue acertar, né? A Câmara é sabedora disso, que a gente precisa fazer algumas transposições, suplementações, remanejamento, mas foi feito com muito detalhamento. Conseguimos enxugar a peça orçamentária de quase 650 fichas para 300 e poucas fichas. A gente diminuiu muito o número de fichas, agrupou muitas dotações, até para facilitar para os nossos secretários o empenhamento, o detalhamento das despesas. E a gente está aqui, o Executivo, né, mais uma vez, aberto a que a gente discuta. A audiência pública é para isso, para que as pessoas, para que o público em geral, para que a população em geral, para que os vereadores apresentem questões para o aprimoramento dos gastos do Executivo, né? Então, a gente
Só tenho a agradecer a todo o secretariado, a todo o corpo funcional, ao empenho que o pessoal teve, né? E a gente procurou, dentro de cada secretaria, buscar todas as previsões que são cabíveis e possíveis de serem executadas, né? Em todas as áreas, com base no plano de governo, com base nos planos específicos de cada área, da educação, da saúde, e a gente espera que essa peça seja realmente o norte do Poder Executivo para 2019. Muito obrigado e boa noite. Eu agradeço a participação do nosso vice-prefeito e vou passar a palavra ao nosso prefeito. E já de antemão, queria dizer ao prefeito que chegou aqui às nossas mãos, antes do início da reunião, e eu já passei uma cópia para o vice-prefeito, um ofício encaminhado pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, com o seguinte teor. Prezados senhores, de acordo com o que determina o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde de Caxambu, de conhecimento de todos, disposto no título 3 da competência, em seu item 14, aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 196, parágrafo 2º da Constituição Federal, observado o princípio do processo de planejamento e orçamentos ascendentes, artigo 36, Lei 8.080/90, a mesa diretora desse Conselho solicita desta presidência que, em caso de apresentação do orçamento da pasta da saúde, eu imagino que ele misturou a marcha aqui, mas tudo bem, ele consta aqui LDO, a gestora seja questionada sobre se apresentou esse orçamento ao Conselho e obteve dele aprovação. Data vênia, eu entendo que esse orçamento não depende de aprovação do Conselho, mas vamos ouvir o que o prefeito tem a dizer. Em caso da resposta ser negativa, que lhe seja sugerido fazê-lo para cumprimento dos trâmites legais, a fim de evitar problemas futuros. Contando com sua compreensão e anuência, manifesto meus protestos de elevada estima e consideração. Senhor prefeito, durante a sua fala, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, até para que nós, vereadores, não sejamos depois considerados omissos por não ter feito essa pergunta. Então, passo a palavra ao senhor prefeito Diogo Cury, é um prazer recebê-lo. O senhor tem o tempo que achar necessário. Boa noite, presidente Mário Alves, demais vereadoras, nobre vereadora Gica Aragão, a todo o público presente, que eu faço o mesmo agradecimento que o Luiz Henrique no início do seu pronunciamento, agradecendo a todos os funcionários que se dedicaram na elaboração dessa peça orçamentária. Como muito bem disse o Luiz Henrique, é uma peça que a gente buscou agrupar as fontes de uma maneira técnica para que a gente possa também dar maior mobilidade aos servidores e secretários de cada pasta para executar todo o orçamento. Eu inicio falando sobre o questionamento do Conselho de Saúde, que é quem aprova o plano anual da pasta de saúde, onde constam as diretrizes da atuação da Secretaria de Saúde. Em contrapartida, a lei orçamentária é uma peça técnica que dimensiona os gastos e colocam os códigos para que se possam ter os empenhos e todo o gasto que já tinha sido aprovado no Plano Anual de Saúde pudesse ser condensado e materializado através da burocracia exigida para a execução propriamente dita do orçamento, além de todas as outras audiências públicas que tiveram no decorrer do ano, em que o Conselho pôde ter direito a ampla participação e questionamento. Eu inicio agora, propriamente dito, um outro tema sobre a crise que passa o Estado de Minas Gerais e os seus municípios. Hoje eu vim aqui muito mais para pedir um auxílio aos nobres vereadores e expor, de maneira até como um desabafo,
tudo que os municípios mineiros têm passado durante esse último ano do governo Fernando Pimentel. Inclusive um pouco antes do início do ano, já com as retenções dos repasses constitucionais aos municípios mineiros. A gente tenta destacar esse discurso diferenciando dos demais prefeitos que me antecederam, que reclamavam da quantidade de verba repassada para a quantidade de obrigação que também era repassada aos municípios brasileiros. De uma forma geral, pelo Pacto Federativo, atribuíram grandes obrigações ao município que não foram acompanhadas dos devidos repasses para fazer frente às despesas desses programas. Porém, desde o final do ano passado e se agravando no início desse ano, o governador Fernando Pimentel baixou um decreto, no caso do IPVA, dizendo que todo o depósito de IPVA, que antigamente sempre havia sido feito, quando houvesse o pagamento de IPVA, 50% desse pagamento já ia direto para a conta do município. Ele fez um decreto para o Banco do Brasil para que esse pagamento fosse feito para uma conta específica do Estado para depois ter o repasse. Começou aí um agravamento da crise do Estado pela falta desse repasse, desse tributo específico. E foi se agravando no caso do ICMS, em que 25% constitucionalmente é direito dos municípios. E esse repasse também veio atrasando, veio caindo sempre uma cota menor, acompanhada do salário dos servidores estaduais, depois agravando ainda mais com a falta de repasse do Fundeb, que é para fazer o pagamento dos servidores da educação, e o mais grave do piso mineiro de assistência social, que serve para que a gente possa fazer aquele atendimento das pessoas que estão em estado de, às vezes, pobreza ou precisando de uma atenção especial por parte da administração municipal. Esse débito hoje soma 4 milhões e poucos, alguma coisa, 4 milhões e 200 mil reais em termos de valores. E a crise foi chegando numa situação insustentável para as prefeituras que estão declarando estado de calamidade financeira por falta desse repasse. Aqui, mais uma vez, como eu sempre faço, uma menção muito honrosa e de agradecimento ao meu vice-prefeito e secretário de administração, que talvez Caxambu esteja entre os melhores municípios financeiramente frente a essa crise. A maioria dos municípios da nossa região já deixaram de honrar compromissos com fornecedores, já começaram a parcelar o salário dos servidores, e mais de 90% das prefeituras do estado de Minas Gerais vão varar o ano, vão passar o ano no vermelho. Por que eu tenho dito isso? Primeiramente, para agradecer ao empenho dessa Câmara, que vai fazer um esforço para devolver mais de 300 mil reais aos cofres públicos. Esse dinheiro não é um dinheiro da Câmara, não é um dinheiro da Prefeitura, é um dinheiro oriundo dos impostos dos cidadãos, em que a Câmara fez o seu dever, fez o seu papel, de todos os vereadores, de fazer a economia, de fazer uma gestão responsável e sobrar esse dinheiro que vai ser revertido para a área de atenção básica do município. E da mesma forma, toda a administração municipal também está nessa, perseguindo essa economia de recursos para que a gente faça também a parte mais importante, que é o pagamento dos nossos servidores e dos nossos fornecedores, que até a data de hoje estão em dia. Então eu venho fazer esse desabafo, porque na semana que vem nós também vamos editar um decreto para que a gente paralise a nossa frota, para que a gente só atenda situações de emergência no nosso município. Nossas máquinas estarão paradas,
nossos carros estarão em regime de contenção de gasto, as viagens para tratamento fora do domicílio só serão realizadas por motivo de grave doença ou que haja essa consulta e cause um prejuízo muito grande ao paciente. Nós cortaremos as horas extras, diminuiremos a jornada de trabalho se for preciso. Já orientamos todos os secretários a paralisarem todas as compras da prefeitura. Todos os contratos que estão vigentes vão ter uma redução, vão ser renegociados. Então, eu gostaria muito de contar com a compreensão dos nobres vereadores para que a gente atravesse esse momento conturbadíssimo do Estado de Minas Gerais, para que a gente possa, como disse os dois candidatos ao governo do Estado, não esperar que haja o pagamento dos débitos, mas esperar que haja, a partir do dia 1º de janeiro, a normalização dos repasses constitucionais aos municípios mineiros. Gostaria de falar agora para a dona Cristina que será um prazer, eu não esperava outra atitude, a não ser que a gente continuasse esse trabalho belíssimo e garantindo todo o empenho da administração para que a gente faça mais, cada vez mais, ano a ano, para que essa feira, que tem um potencial enorme cultural e turístico, possa reverter em conhecimento, em economia forte para o nosso município. Parabéns novamente, eu estava conversando com a vereadora Gica, é mais uma não caxambuense que chegou na nossa cidade e somou forças para que a gente transformasse a nossa realidade, e assim como tantos outros, a gente tem conseguido fazer muito mais com muito menos. A gente tem dito nessa forma de orçamento descentralizado, em que a gente faz repasse para as entidades, para as instituições, que também, seu Oswaldo, devem fazer o dever de casa, buscando economia, buscando austeridade, buscando diminuir esse, não diria um peso, porque, na verdade, vocês é que salvam a prefeitura de um serviço que seria obrigatório nosso, mas diminuindo assim um pouco da carga do município de ter que abraçar todas as entidades e todas as ações do nosso município, e que a gente busque a capacitação dessas entidades para fazer captação de dinheiro extra através do empresariado, como a dona Gica, a nossa vereadora, gosta muito de ajudar a todos os eventos, e outros empresários, que busque essa interação da comunidade, essa interação, essa responsabilidade social dos empresários e da sociedade nas ações de governo. Para que a gente tenha um resultado, é importantíssimo, seria mais importante ainda que esse plenário hoje estivesse cheio de pessoas buscando participar dessa formulação dessa peça tão importante que norteia os gastos públicos do nosso município. Então eu chamo agora, nesse momento, eu faço um apelo, eu conclamo a população caxambuense que ajude a administração a cumprir com as suas metas, a cumprir com os seus objetivos, que faça a sua parte, não jogando entulho na rua, não jogando lixo na rua, que nos ajude a fiscalizar aquela pessoa que às vezes joga um lixo em lugar inadequado, que a gente seja guardião da nossa cidade e ajude, nesse momento de crise, com muita união, com muita criatividade, que a gente não deixe a peteca cair e passe uma mensagem positiva, que é possível a gente chegar, mesmo sem dinheiro, com união, cooperação, criatividade e parceria. Então é isso que eu espero, nada além das entidades, tudo pelas entidades, e contem comigo sempre. Muito obrigado pelo espaço, peço perdão pelo desabafo, que foge um pouco do tema do orçamento, mas que também tem a ver com o orçamento, porque essas intempéries acabam comprometendo a execução e fazendo com que a gente tenha que remodelar, tenha que repensar, tenha que vir aqui pedir alguns ajustes, como teremos que vir nessa reorganização da prefeitura, quando viermos apresentar toda a reorganização que busca diminuir de 90 cargos comissionados para 40 cargos comissionados, diminuindo o inchaço da máquina pública, privilegiando o servidor público,
vamos ter que fazer uma readequação, principalmente para que cada secretaria possa fazer o pagamento da sua folha e o restante de tudo, todas as obrigações. Então, novamente, muito obrigado, desculpa pelo tempo excedido, eu precisava fazer esse desabafo e compartilhar com vocês desse momento e já pedindo ajuda para que a gente some esforços, como estamos fazendo desde o começo do mandato, para que a gente continue com a nossa cidade de pé, crescendo e com as nossas finanças sólidas e com credibilidade perante a todos os fornecedores e servidores. Muito obrigado. Eu pergunto se alguma pessoa aqui presente gostaria de usar a palavra. Com a palavra, o senhor José Maria. José Maria, o senhor tem 5 minutos. Já acrescentado os 2 que eu daria de prorrogação. Senhor presidente, senhor prefeito, vice-prefeito, demais vereadores, público presente. Eu estou aqui hoje, não em nome, mas falando pela Ascamarc, Associação dos Catadores Recicláveis do Caxambu, que é uma entidade reconhecida de utilidade pública desde 2010, em que faz um trabalho, eu digo, mais humano duplamente, ou seja, ele ajudando a natureza, tirando aquele lixo que é prejudicial, bem como dando condição de trabalho àquele menos classificado, aquele que é repudiado às vezes pela população. Não quero pedir mais do que retribuir. Quero retribuir para pedir. O seguinte, a prefeitura tem a coisa importante também, que não pode cortar, coleta do lixo. Se coleta o lixo, tem o reciclável, às vezes vai junto, às vezes não, sempre vai quase que numa margem de 60%. Se ao incentivarmos esse Ascamarc, a coleta de lixo, reduzindo uma viagem de caminhão por mês ao aterro sanitário, recolher na cidade e levar para lá, a economia calculada já, com motorista, com combustível, com risco de coisa, e mais outros tantos coisas, o investimento do caminhão seria em torno de R$7.000. Se nós economizássemos R$1.000, já tem, a prefeitura já doa um termo de fomento do pagamento do aluguel, do galpão que nós temos lá no Caxambu Velho. Mas queríamos, vamos dizer, destes 7.000 que nós propomos fazer a economia para a prefeitura, um complementozinho para arrumar o galpão lá, que não tem uma situação, um banheiro decadente, uma série de coisinhas. Não vamos relatar muito aqui, não. Isso, depois, por meio de um ofício, vamos relatar esse pedido. Não é absurdo, não queremos coisa. Queremos economizar para a prefeitura, economizar para o município. Ele falou claramente, abertamente, está precisando de apoio, precisando de quase que dar alguma coisa à população em benefício da cidade. Então, essa é uma proposição que eu peço. Não, o termo de fomento vence agora dia 31, mas que seja renovado automaticamente, bem como essa ajudazinha que nós vamos relatar para quase que só serviço junto no galpão nosso e mais um adendozinho qualquer. Muito obrigado e uma boa noite para todos. José Maria, já foi feita uma emenda consignando uma subvenção para a associação. Nós temos já consignado um pedido para subvenção. E, só completando o seguinte, eu não estou falando pela associação como presidente, não, eu sou um cargo de presidente do Conselho Fiscal. Mas nós tivemos uma reunião da diretoria para eleger a nova diretoria. E talvez os membros não tiveram oportunidade
de estar aqui, porque não assentou-se ainda, não se tomou conhecimento bastante, que foi dia 27 agora de outubro, é que houve eleição. Então, ainda estão assentando. Eu tomei a palavra de não falar em nome de coisa, porque eu não peguei essa autoridade. Mas eu acho que é em benefício a empresa, a associação, que tem que se falar, tem que se pedir, implorar. Seu Zé Maria, senhor presidente. Seu Zé Maria, a gente já tem esse termo de fomento com as CAMAC esse ano. Ele não pode ser renovado, ele é um chamamento que se faz anualmente, e por isso que a gente pede que as associações, as entidades caxambuenses tenham um plano de trabalho bem elaborado, já tenham em mente quais atividades que querem realizar no ano que vem. As entidades precisam estar preparadas para receber dinheiro público, para fazer convênio com o município e principalmente para prestar conta posteriormente desse dinheiro, assim como nós também temos esse cuidado. Se eu não me engano, o Carrossel adotou alguma parte dessa coleta seletiva. A gente vai colocar um caminhão à disposição em 3 horários por semana para a população separar o lixo reciclado, e vamos disponibilizar esse caminhão para as CAMAC fazer essa coleta. E além de Lavras, já está junto nessa parceria com capacitação e até com doação dos equipamentos de proteção e segurança, os EPIs que foram entregues pela Liana Bahia através da Sala Verde. Então é nosso interesse, mais uma vez uma associação que vai fazer um papel fundamental de coleta seletiva, que a gente pode chegar aí até 30%, 40% em curto espaço de tempo, de diminuição do lixo que vai para o nosso aterro, que já tem uma sobrevida já capenga. Então, muito obrigado, pode deixar que isso está na pauta do governo municipal. Só complementando, essa sessão do caminhão eu tive conhecimento, 2 vezes por semana, 4 horas, de 6 a 10 horas. Isso, sinceramente, é um paliativo, porque não se pode pensar 2 vezes por semana recolher o reciclado. Mas não deixa de ser uma ajuda. Agora, eu clamo pelo caminhão que está no momento doado para coisa que ele está precisando ser recomposto, vamos falar assim, porque não é só consertado, não é recomposto. Então, peço que faça isso e pode tirar o caminhão que está emprestando. Porque nós precisamos de ter alguma coisa que podemos investir nele. Agora, emprestado é complicado. Muito obrigado. José Maria, gostaria de saber do senhor, se seria possível que o senhor, para a próxima reunião, o senhor dissesse até a nós o total de funcionários que prestam serviço à CASMAC, por gentileza? Perfeitamente, trago tudo direitinho, segunda-feira próxima. Obrigado. José Maria, muito obrigado pela participação. Alguém mais gostaria de falar? Bom, então passo a palavra aos vereadores. Vereadora Gica. Senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito, vice-prefeito, demais vereadores, público presente, secretários de administração, secretário de turismo, secretária de educação, que eu também tinha aqui, e demais pessoas presentes. Eu gostaria de completar, se for possível, as palavras expressadas pelo nobre prefeito e o vice-prefeito. Orçamento é uma coisa complicada. Entendo muito pouco, só entendo de orçamento familiar, meu doméstico, e já é complicado. Então, eu penso que um orçamento que você tem que elaborar sem saber o que vai acontecer no ano seguinte é dar um tiro no escuro. Então, você separa as dotações e você separa os pagamentos específicos por secretarias, por determinados gastos, quando, de repente, pode acontecer uma intempérie, como mencionado aqui pelo prefeito.
e realmente ninguém contava com esse não repasse do governo estadual. E em conversa com um assessor e consultor legislativo de 7 prefeituras, transmiti até para o secretário de administração, conversando com ele, ele me disse, realmente, em todo o estado, a situação está caótica. E muitas prefeituras não terão condições de arcar, ele me disse, ele tem nas mãos 7 prefeituras aqui nas cidades circunvizinhas, e ele me disse, não está fácil arcar com as despesas até o final do ano. E parece que não vai entrar, mais nada nem do ICMS, não vai entrar, não vai ser repassado, então eles ainda tinham uma esperança, e o salário de muitas prefeituras, dos funcionários, no mês de dezembro, estarão comprometidos. E fiquei até feliz quando o secretário de administração falou assim, não, nós estamos tentando, de todas as maneiras, honrar com esse compromisso, porque eu acho que a folha de pagamento é questão de honra, porque você recebe a prestação de serviço dos funcionários municipais e você realmente tem essa obrigação, quase essa obrigação de cumprir, porque eles não têm como falar, mas uma desculpa, eu não posso, porque houve repasse, que não houve repasse. Não, porque eles contam com isso. Muitos vivem desse salário e, realmente, se esse salário faltar, vai ser complicado para qualquer pessoa. Então, parabenizo o prefeito em fazer cortes, e realmente esse é o único jeito. Vai ficar um pouco deficitário, lógico, gente. Mas o que é o melhor? Fazer cortes necessários e atender quando houver urgência e necessidade, aqueles casos mais que nós temos que atendê-los, e fazer os cortes para garantir o sustento de vários trabalhadores municipais. Então, eu parabenizo também meu vice-prefeito aqui do lado, pela elaboração. Não é fácil, e sei que teremos problemas futuros o ano que vem, porque nenhum orçamento é perfeito. Claro que teremos que fazer ainda transposições bem menores, né? Valeu o primeiro ano, e nesses últimos dias, realmente, os projetos de lei são quase todos dentro das normas da legislação, da juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade. Então, eu gostaria de endossar as palavras do prefeito, do vice-prefeito, e pedir a compreensão dos munícipes nesse sentido de dias de vacas magras, que realmente temos que passá-la, e vamos pensar um ano seguinte, com um novo presidente, com um novo governador, que as coisas possam se ajeitar dentro da normalidade. Eu tenho fé em Deus e acho que dias melhores virão. Então, a esperança é a última que morre. Então, essa é a minha palavra dessa noite. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao vereador Paulinho Carola. Senhor presidente, novos colegas, público presente, senhor vice-prefeito, senhor prefeito. Primeiramente, quero começar com minhas palavras, agradecendo pelo seu reconhecimento, pelo trabalho que nós temos feito com o senhor aqui. Essa casa veio para trabalhar, para alavancar Caxambu, e sem o nosso apoio, eu tenho toda a certeza que o senhor não teria condição de fazer nada. Por isso, quando fui eleito, na primeira vez que subi em cima do palco, que fiz como gesto, estou aqui pela nossa vitória, né? Porque eu quero uma Caxambu melhor. E sem estarmos realmente com a sua pessoa, levando até a sua pessoa um bom trabalho, uma boa segurança, o senhor não teria condição de realmente fazer nada.
dentro do trabalho que está sendo feito pelo orçamento, tenho eu toda a convicção que todos que foram colocados, acredito que foram escolhidos pelo melhor de Caxambu. Estamos em período de transição, mas temos a certeza que para o próximo ano teremos, com as graças de Deus, tenho certeza que Deus irá abençoar o nosso novo presidente, o nosso novo governador, que irá olhar também para o Caxambu, que essa casa, que o seu mandato vai ter condição para estar atendendo a todo pedido de todo cidadão caxambuense, para que nós possamos dar continuidade pelo qual viemos fazendo desde o primeiro ano do nosso mandato. Correto? E comigo, o senhor sabe que o senhor sempre contou, porque eu quero o melhor para Caxambu. Tá? E dentro do que o senhor também falou aí, que pedindo o apoio, a compreensão de todo caxambuense, é isso mesmo, senhor prefeito. Porque se o senhor abrir muitas mãos, ficaremos sem recurso. No mais, muito obrigado e uma boa noite. Eu passo a palavra ao vereador Renato Brandão. Presidente, mesa diretora, novos colegas, prefeito Diogo, prefeito Luiz Henrique, todos presentes, todos os secretários e funcionários da prefeitura que estão acompanhando hoje. Eu não ia falar, mas resolvi falar para dar os parabéns ao Executivo por mais um ano que está se fechando o orçamento. E nesses 2 anos de gestão, nós pegamos uma casa, eles pegaram uma casa muito conturbada em questão de valores, de dinheiro. E no ano passado, até em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro desse ano, foi saldado toda a conta, todos os restos a pagar, e começou Caxambu o avião com o bico para cima, a todo vapor, e a cidade prosperou. Como o nosso prefeito falou, hoje nós estamos considerados então, entre os 10% dos municípios de Minas Gerais que está com uma condição financeira razoável ainda. Então, isso corresponde a 80 municípios, mais ou menos. Eu acredito que até menos municípios estão na condição que nós estamos. Isso grande parte, grande sucesso disso é o Diogo, ao Luiz Henrique e a vocês, funcionários, que estão fazendo um trabalho ímpar nesse município. Com relação às vacas magras, como a nova colega Gica falou, eu tenho um outro posicionamento que eu já até conversei com o Luiz Henrique, ele briga comigo. Eu ainda acredito que nesse final de período nós vamos ver um dinheiro ainda, e com a economia que a Câmara fez, com a economia que o município fez, a gente vai transpor esse ano ainda sem passar os arroxos que sufocam os funcionários, os munícipes na parte da saúde e na parte da educação. Então eu tenho plena confiança nessa gestão, que apesar de ter um quadro futuro pintado meio negro, eu acho que nós estamos mais por cinza claro. Então eu acredito que vocês têm capacidade para suprir isso. Fico feliz de ver a nova proposta do orçamento. Essa redução de pastas é uma coisa muito boa, tanto para trabalhar quanto na parte de transparência. Então é um ganho muito grande para os nossos munícipes com relação à transparência dos nossos erários, para onde está indo. Então eu queria também parabenizar essa mudança que teve junto a esse orçamento. Então vamos trabalhar, vamos empenhar. O que precisar dessa casa nesse orçamento de 2019 pode contar. A gente fica um pouco triste porque hoje, na realidade, não era nem para parabenizar o orçamento que está sendo fechado, mas para as associações que prestam serviço à comunidade estar aqui solicitando um valor que poderia ser de grande valia para cada associação. Então a gente fica triste porque nós temos várias associações que vêm desempenhando um papel muito importante dentro do município nesses 2 anos, e nos anos passados também. Nesses 2 anos a gente está vendo mais. Então a gente fica
um pouco triste pela falta de comparecimento nesse plenário. Mas tendo em vista que o orçamento já está mapeado e favorecendo essas associações, a gente também fica um pouco mais tranquilo. Então, essas são minhas palavras. Quero parabenizar ao Executivo, parabenizando a Câmara também, na pessoa do Mário Alves, que fez uma gestão do erário dessa casa, de redução de valores, aonde vai poder ser devolvido uma quantia considerável ao município. Então, eu queria também parabenizar essa gestão e falar que a gente tem que confiar que vai vir uma grana aí para a gente passar esse resto de ano aí mais tranquilo. O prefeito gostaria de usar a palavra? Bem rapidamente, eu gostaria de agradecer novamente, Paulinho. Não é a minha gestão, é a nossa gestão. Da nossa Câmara Municipal faz parte com toda certeza e nunca nos faltou apoio, inclusive nessa devolução que será feita pelo 2º ano consecutivo, que mostra a responsabilidade de todos os senhores e a gestão do nosso presidente Mário Alves, que está nessa casa aqui todo dia, o dia inteiro, zelando e lutando pelo bem comum. Eu gostaria de deixar um recado para o povo caxambuense, se o senhor me permite, a respeito do nosso concurso público, que será realizado no dia 10 de fevereiro. Esse concurso está sendo realizado pelo IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é um dos institutos mais conceituados do nosso país, que tem uma credibilidade enorme, e esse processo, todo esse edital que foi lançado, ele foi enviado para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que fosse auditado e revisto, para que a gente tenha transparência, credibilidade e segurança para as pessoas que desejarem ingressar no serviço público através do concurso. Na verdade, esse concurso já era para ter saído, vereadora Gica, mas a gente optou por fazer ele de uma maneira muito responsável, arrumando a casa para que os novos entrantes pudessem ter um ambiente de trabalho mais transparente, de mais valor, e que a gente possa fazer com que a máquina gire com menos burocracia. Então, o meu recado a todo o povo caxambuense é que façam o concurso público sem medo, pois a transparência, credibilidade do Instituto Brasileiro de Administração Pública é incontestável, e a nossa administração vai zelar para que tudo saia dentro da lei, dentro da livre competição, e que o melhor, realmente o melhor, o que tiver mais mérito nessa prova, possa ingressar no serviço público. Sem concessão dessa premissa. Então, para você que tem essa vontade, estude, porque vai ser através do seu mérito e de mais ninguém que você vai ter a oportunidade de entrar no serviço público municipal. Então, eu deixo aqui essa mensagem para afastar qualquer tipo de dúvida que seja lançada sobre esse concurso, esse edital, garantindo que todas as denúncias serão apuradas e que, se houver alguma denúncia com provas, que possa ser feita para que a gente tome as devidas providências, mas que também a gente tenha responsabilidade de denunciar quando houver provas, quando houver algum indício consistente, e não apenas uma ilação irresponsável que desestabilize e que desanime principalmente as pessoas que querem fazer essa prova e que sonham com esse dia para poder ter o seu emprego no serviço público municipal. Então, estudem, que através do mérito que terão êxito. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Francisco Souza Martins. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, senhor prefeito Diogo, Luiz Henrique, vice-prefeito, gostaria também de pegar um gancho com o senhor prefeito em relação ao concurso público e diante de uma matéria maldosa,
uma matéria de mau gosto para desvirtuar totalmente os candidatos que estão pleiteando esse concurso em nossa cidade, colocando em xeque a credibilidade de nós vereadores. Nós somos uma Câmara que nós prezamos pela legalidade e imparcialidade. Em momento algum, nós entramos no mérito do Executivo e também o Executivo não entra no mérito da Câmara Municipal. Primeiramente, antes de se publicar uma matéria, deveria se ver a veracidade de quem publicou, porque depois das eleições presidenciais que nós tivemos, fake news virou moda nas redes sociais. Então, colocar em xeque a credibilidade desta Câmara, nenhum de nós vereadores, nós 11, nós não vamos aceitar. Nós vamos até os últimos, nós vamos ver todas as consequências, nós vamos procurar, nós vamos denunciar na Polícia Federal, nós não vamos deixar que a credibilidade desta Câmara Municipal e principalmente que o povo de Caxambu, que está preparando pessoas que estão fazendo cursinho para prestar este concurso, sejam desvirtuados, sejam eles desanimados a prestar o serviço. Então, já que o senhor prefeito falou, deixar claro para a população de Caxambu que nós, 11 vereadores, somos totalmente imparciais quanto à prestação do concurso público de Caxambu. Nós sabemos que dentro dessa casa, se houver uma denúncia, ela será apurada, mas que antes que se esconda pelos fake news, que as pessoas possam protocolar, apresentar provas e nós iremos investigar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora vereadora, senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, ilustríssimo senhor vice-prefeito Luiz Henrique Diório, secretário de governo Amarga de Bem, secretária de educação Ariane, secretário de turismo Felipe Condé, demais pessoas que estão presentes, senhores vereadores, levantaram a bola para mim várias vezes. Vou começar com a primeira fala do prefeito a respeito da situação que o município se encontra por conta do governo do Estado de Minas Gerais. Eu sempre digo que o prefeito é de paz, eu sou o contrário, eu sou de guerra. Venho desde o início batendo nesse que eu vou repetir. E vou repetir baseado na imunidade parlamentar que eu tenho. Que as pessoas aí fora às vezes confundem as coisas, achando que por ser vereador eu devo me calar diante de algumas coisas que eu entendo que tenho que falar e não posso me calar, porque senão eu acabo tendo até um troço, eu acabo morrendo. Quase que eu já fiquei pela metade do caminho por conta do governador. Então eu vou repetir, esse safado, o prefeito gosta que eu soletre, safado desse governador Pimentel realmente deixou os municípios de Minas Gerais em péssima situação, e eu aqui estou preocupado mais com o nosso município. É o nosso dever de vereador preocupar com o nosso povo e com a nossa cidade. Então, estive na Assembleia Legislativa, falei olhando para a Câmara, diretamente para o governador, tudo o que eu penso sobre o mesmo, e continuo pensando a mesma coisa, e espero que a partir de janeiro não tenhamos que falar a mesma coisa a respeito do Zema. Vamos dar um voto de crédito, vamos esperar que ele consiga fazer tudo o que ele está falando que vai fazer, para o bem de todo o povo mineiro e principalmente para o nosso povo caxambuense. Com relação ao que o próprio prefeito falou, e depois o vereador que completou, eu havia prometido para o vereador Fábio Cury que eu não publicaria nada antes que o prefeito se manifestasse. Ponderei agora há pouco com a vereadora Gica, já passei para os vereadores aqui uma nota de esclarecimento. Faltou os outros vereadores que não estão presentes por algum motivo. Quero já aproveitar e justificar a ausência do vereador Júlio da Corneto, que encontra-se adoentado, bem como do vereador Manezinho do Gás, que sofreu um acidente, e por essa razão não estão aqui presentes nessa audiência pública. Eles costumam estar presentes em todas,
e infelizmente nessa não puderam estar. Mas com relação ao que o vereador Kiko falou, as pessoas talvez aqui não estejam sabendo, ou talvez até já estejam, uma determinada pessoa colocou uma publicação na internet a respeito do concurso que vai ser realizado pela Prefeitura Municipal. Acreditamos que seja um fake news. Ele se intitula Arthur Oliveira e publicou na página do jornal Arte 3. Então eu vou ler para os senhores a nota de esclarecimentos e de repúdio. Isso vai ser publicado no site da Câmara e no Face oficial da Câmara Municipal, e eu peço a todos os vereadores que compartilhem suas páginas para que a população tome conhecimento. Não é do costume deste presidente se calar, prefeito. Eu não me calo, seja qualquer situação. Já corri o risco, já fui ameaçado de ser caçado por ter me expressado aqui, e reconheço até que manifestei de maneira errada, mas quando eu tenho que falar, nada, somente Deus e a minha mãe conseguiriam fechar a minha boca. Ninguém mais consegue fechar. Então vamos lá, notas de esclarecimento e repúdio. Na data de hoje, em 31/10/2018, nós, abaixo assinado, vereadores da Câmara Municipal de Caxambu, nos deparamos com uma publicação no Facebook, mais precisamente na página do jornal Arte 3, postada por alguém que se apresenta como Arthur Oliveira, no sentido de que há um vereador vendendo o gabarito do concurso público que está sendo promovido pela Prefeitura de Caxambu pelo valor de R$5.000. Nós printamos essa página e vamos, inclusive, colocar, junto a essa nota, essa printagem. Assim sendo, o vereador Mário Alves, na condição de presidente da Câmara Municipal de Caxambu, bem como os demais vereadores, Júlio Carlos de Souza Nogueira, Francisco Souza Martins, Alessandro Bento Fortes, Fábio Curauenche, Jean Carlos da Silva, Geni Gomes Aragão, Manuel Ribeiro Pereira, Paulo José Rodrigues, Renato Salles Brandão e Vinícius Emetério, que integram esta casa, entendem que não podem permanecer omissos ou sem se manifestarem a respeito. A publicação deste fato atinge não só o possível vereador, abro aspas, a publicação não menciona o nome do vereador, mas também a Câmara Municipal como instituição, e principalmente o Poder Executivo como uma instituição que é a organizadora do certame, bem como a empresa promotora do concurso público. Portanto, é possível imaginar a dimensão desta notícia. A Câmara Municipal de Caxambu não reconhece a veracidade dessa notícia e a repudia de forma veemente, até porque a publicação não menciona o nome de quem seria o vereador, podendo a bel prazer do denunciante destruir a reputação e a honra daquele que, porventura, não seja de seu agrado. Lá do outro, a referida publicação não relata nenhum outro indício dessa ocorrência. Notícia desta ordem, sem nenhum elemento concreto, ou mesmo sem o menor indício, resulta numa irresponsabilidade leviana de seu autor. Por isso, é necessário e indispensável que sejam tomadas providências no sentido de apurar e identificar o responsável pela publicação, o que será e já está sendo providenciado por esta presidência. Estamos abrindo procedimento na Delegacia Especializada em Crimes na Internet em Belo Horizonte para descobrir quem é o fake news. Em ato contínuo, entrando com uma ação na Justiça contra o mesmo e chamando a lide, o responsável pelo jornal Arte 3, por permitir a postagem de notícia falsa no mesmo, sem a devida apuração da veracidade dos fatos. Mário Luiz Alves, vereador, presidente da Câmara Municipal, assinado pelos demais vereadores que compõem esta casa. Nós tivemos aí a campanha eleitoral, como foi dito pelo vereador Kiko, que nós vimos a tentativa de desconstruir as pessoas. E nós estamos percebendo que a pessoa que fez isso aqui nada mais quer do que destruir a reputação de todos os vereadores que estão aqui. Nós não sabemos a quem ele está querendo se referir, mas ele pode simplesmente, por não gostar de mim, dizer que fui eu, que foi a vereadora Gica, ou o vereador Renato, ou o vereador Vinícius. Ele vai escolher um e vai dizer que foi esse um. Então, antes que o mal cresça,
corta-se pela raiz. Vamos até o fundo, se for preciso, vamos na Polícia Federal. Isso não vai ficar barato. Alguém vai pagar por isso aqui. Era o que eu tinha para dizer a respeito desse assunto. Com relação à audiência pública, eu acho que cumprimos a nossa missão. Infelizmente, como disse o vereador Renato, continuamos não tendo a presença do público em audiências que são de fundamental importância, até para que as pessoas possam reivindicar. Mas temos esperança que nesses 2 anos que ainda nós temos pela frente, uma audiência pública, quem sabe lá no fim, esteja completamente lotada com as pessoas que se interessam pelo bem de Caxambu. Era o que eu tinha a dizer, nada mais a ver, não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Se não, eu dou por encerrada a sessão e agradeço a todos pela presença e de pé saudemos o Pavilhão Nacional.